Como é bom nessa tarde ter o privilégio de poder contar com a presença de vocês aqui para a gente poder falar um pouquinho da palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor a todos. Já compartilhe esta live. Me sigam no meu Instagram. A palavra que eu tenho para vocês hoje continua aqui. Eu continuarei falando a respeito do Sermão do Monte, né? E hoje eu estarei falando a respeito do ensino sobre a lei que o Senhor Jesus ali no Sermão do Monte, ele trouxe vários ensinos para aquele povo, né, sedento, que onde ele estava, corria atrás dele, atrás de ouvir uma palavra de salvação, atrás de milagres, atrás de esperança, atrás de uma mudança de vida, né? E a palavra de Deus, ela pode nos trazer tudo isso. Ela nos traz esperança, ela transforma as nossas vidas, nos ajuda. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder estar com vocês aqui. E no capítulo de... Eu sempre confundo, gente, eu vou falar capítulo, falo versículo, vou falar versículo, falo capítulo, vocês não se importem, não. Em Mateus 5, no versículo 17, o subtítulo é Ensino sobre a Lei. A palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá até que todas essas coisas se cumpram. Então, ali no Sermão do Monte, o Senhor Jesus vinha dando uma explicação para aquela multidão sedenta que buscavam a palavra de Deus. E ele já chega porque os fariseus ali, eles esperavam um Messias que fosse um herói, lutador, que ia libertá-los ali daquela opressão dos romanos, através da luta com o cavalo de batalha na mão, na força mesmo, né? E o Senhor Jesus, ele veio mostrando uma face diferente daquilo que todos eles esperavam. Ele veio mostrando uma face que ele veio trazer a transformação da nossa forma de pensar através do amor, não através da batalha, não através da guerra, não através do derramamento de sangue, mas através das nossas atitudes, porque o amor, ele transforma muito mais do que uma guerra. Porque o amor, ele vence barreiras, ele transpõe gerações, transpõe nações, cria ponte entre as pessoas, né? E enquanto que a batalha é derramamento de sangue, muitas vidas se perdem. E o Senhor Jesus veio trazendo uma forma de pensar totalmente diferente do que os judeus esperavam. Sejam todos bem-vindos, boa tarde. É um prazer contar com a presença de vocês. Compartilhe essa live, me sigam no Instagram, para que eu possa estar fazendo as lives a partir de lá. Todos bem-vindos. E o Senhor Jesus, ele veio falando aqui que ele veio não para abolir a lei, mas para cumprir a lei. Existem pessoas que falam que o Senhor Jesus, que quando o Senhor Jesus veio ao céu, veio à terra, como homem em forma humana, toda a lei foi abolida e nós vivemos pela graça. Mas aqui o próprio Jesus fala que não, ele não veio abolir a lei, ele veio para cumpri-la. E ele fala, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram, até o grande e chegado dia do Senhor. Toda lei deverá ser cumprida. Tudo que está escrito na Torá tem que ser cumprido, tem que ser preservado. E continuando aqui no versículo 19, portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento
e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Então, aquele que incentiva o irmão a desobedecer o menor mandamento de Deus que seja, aquele que você acha que é o mais simples, aquele que você acha que é o mais insignificante, porque quando Deus veio, ele estabeleceu leis morais, leis sociais, leis de saúde, leis de convivência. Tanto é que tem uma lei que Deus deixou que quando que o arraial ali, onde as tendas ficavam, era santo. Que o povo hebreu, eles tinham que fazer as suas necessidades fisiológicas fora do arraial, fora daquele templo. E ele colocou como lei que cada hebreu individualmente tinha que ter uma pá, tinha que carregar uma pá no cinto. E quando eles fossem fora das tendas, fora dali do acampamento, fazer as suas necessidades fisiológicas, eles tinham que levar essa pá, tinham que fazer um buraco, fazer as necessidades fisiológicas dentro do buraco e depois cobrir as fezes ali para que não houvesse contaminação ali do acampamento. Porque Deus é santo e é necessário que nós tenhamos santidade diante dele. Então, até o menor mandamento que você acha que é o mais insignificante, que é fazer as suas necessidades de uma forma que não contaminasse o acampamento, você possa achar que é o menor. O Senhor Jesus vem aqui falando que até aquele que desobedecer o menor mandamento será considerado o menor nos reinos dos céus. Que o Senhor Jesus te abençoe, Ítalo. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer a resposta que você necessita, meu amigo. Ore ao Espírito Santo, ele é o Consolador, é ele que nos direciona em tudo aquilo que nós precisamos. Fale com ele, ele é seu amigo, ele te escuta e você receberá a sua resposta. Dando continuidade aqui. Então, o menor, portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer a lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. E o reino dos céus, as pessoas às vezes podem achar que é assim, quando você morrer, você vai para o céu e você vai ser considerado grande lá. Não, o reino dos céus, naquele tempo, era aqui na terra, porque onde o Senhor Jesus estava ali era considerado o reino dos céus, porque o Senhor Jesus ele veio à terra em forma humana, mas ele era Deus, era a essência de Deus, ele era o próprio Deus aqui na terra, andando no nosso meio. Então, o reino dos céus era aqui na terra. Enquanto o Senhor Jesus esteve conosco aqui na terra, o reino dos céus era aqui na terra. Então, aquele que desobedecer ao menor mandamento será considerado o menor no reino dos céus. Aquele que ensinar uma pessoa a pecar, aquele que ensinar um mandamento de Deus de forma errada, será considerado o menor aqui nesta terra, será considerado o mais inútil, o menos considerado por Deus. E aquele que obedecer a lei de Deus e ensiná-la, você além de obedecer, você tem que ensinar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, você será considerado grande no reino dos céus. Você será considerado grande aqui na terra e nos céus também, porque cada vez que nós salvamos uma alma, cada vez que nós ajudamos com uma palavra, com uma mão amiga, nós colocamos mais uma pedra de glória na nossa coroa. E quando nós chegarmos lá nos céus, nós teremos aquilo que a gente espera quando nós fazemos o bem, quando nós ajudamos ao próximo. Claro, a gente faz isso não para receber nada de volta. Nós fazemos isso porque é aquilo que o cristão deve fazer. É aquilo que o Senhor Jesus fez aqui na terra. O Senhor Jesus curou leprosos, cegos, coxos, ressuscitou mortos, não esperando nada. Ele fez tudo isso para que o reino de Deus
descesse aqui na terra, para que ele fosse a imagem perfeita de Deus e através dele todos fossem salvos. E o cristão deve ter o mesmo pensamento. Fazer o que é certo, não esperando nada em troca, mas fazer o que é certo, porque é isso que eu, como pessoa, você, como filho de Deus, devemos fazer. E a palavra de Deus em Mateus 7, no versículo 21, vem nos dizer o seguinte: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual que é a vontade de Deus que está nos céus? Que nós ensinemos a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor corretamente. Que nós possamos estender a nossa mão ao próximo. Que nós possamos ajudar aqueles que necessitam, que está à nossa volta. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer doação. Mas você não ajuda não é só com dinheiro, você não ajuda não é só com doação. Você ajuda quando você tem uma palavra amiga. Você ajuda quando você, em vez de falar mal, você abençoa. Você ajuda quando você não se mete na vida do outro para atrapalhar mais ainda. Tudo isso é uma forma de ajuda. Às vezes, quando uma pessoa te pede um copo de água, isso é uma ajuda. É claro que, atualmente, no tempo que a gente vive, tudo que a gente passa, a gente acha que já é um assaltante batendo na nossa porta. Mas nem sempre isso ocorre. E nós, como filhos de Deus, nós devemos ter a ciência que Deus vela por nós, Ele cuida de nós, Ele nos guarda. Sejam todos bem-vindos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Compartilhe essa live em nome de Jesus. Então, nem todos aqueles que falar Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Há aqueles que no dia do juízo dirão: Senhor, expulsei demônio em seu nome, curei em seu nome, fiz tantas coisas em seu nome. Mas e o amor ao próximo? E o amor ao próximo? Porque depois que Deus coloca unção no ser humano, ele não tira unção. E muitas pessoas, eles querem a unção a qualquer custo e depois eles trocam a unção eles profetizam para quem tem dinheiro, eles trocam a benção em troca de Pix. Essa pessoa já se perverteu novamente e se torna um servo de Balaão, que recebia dinheiro para profetizar conforme o pagante necessitava, ou amaldiçoava ou abençoava. Em Hebreus 7:7, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: sem dúvida, quem tem o poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Porque aqui quando o Senhor Jesus fala assim, o menor no reino dos céus e o maior no reino dos céus, é o mesmo tipo de comparação. Quem abençoa é maior que o abençoado, mesmo que quem abençoa seja menor, mesmo que quem abençoa tenha menos valor, mesmo que quem abençoa tenha menos dinheiro financeiro, mas você abençoa com uma oração por irmão que está passando uma necessidade. Às vezes tem pessoa que tem só dinheiro, não tem felicidade, não tem paz, a vida dele é um atropelo. E dinheiro não é sinônimo de felicidade, não é sinônimo de paz no seu coração. E aqui no versículo 6 vem nos dizendo assim: Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Abraão era maior que Melquisedeque, porque Abraão recebeu a promessa de ser abençoado todas as nações através da vida dele direto do próprio Deus. E Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Mas mesmo Abraão sendo maior que ele, quando Melquisedeque abençoou Abraão, ele se tornou maior que Abraão, por causa da bênção que ele soltou ali, porque ele desejou a bênção de Deus para Abraão. E a palavra de Deus em João, no capítulo 14, no versículo 15,
A palavra de Deus nos diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Como que você pode amar a Deus, dizer que você ama a Deus quando você perverte o menor mandamento de Deus? Quando você deturpa a lei de Deus para o seu próprio benefício? Você fala, beber não é pecado, não. Deus permite, Deus não proíbe bebida na Bíblia. Mas você está procurando a Bíblia para que ela vá de encontro a um vício seu, para que ela teste que o que você faz é errado, você sabe que é errado. E no versículo 20 vem nos dizer o seguinte: eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Os mestres das leis e os fariseus eram os maiores conhecedores da lei ali naquele tempo do Senhor Jesus. O único objetivo da vida deles era estudar a Torá, era ensinar a Torá. Eles eram chamados de rabi. O Senhor Jesus também era rabi, o Senhor Jesus também era um mestre. Então, a menos que a nossa justiça exceda a desses homens, não tem salvação para nós. Vocês jamais entrarão no reino dos céus. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? De que adianta? Você tem que obedecer os mandamentos de Deus, você tem que procurar fazer aquilo que é correto aos olhos do Pai. Eu não estou falando para você ser perfeito, nós jamais seríamos perfeitos, somos falhos, pecadores. Somos muito falhos, muito pecadores. Mas quando nós pecamos e chegamos diante do Pai, nos ajoelhamos, reconhecemos a nossa falha, confessamos o nosso pecado, Satanás deixa de ter poder sobre nós e o Senhor nos perdoa. Porque a bondade de Deus é infinita, é muito mais do que a gente possa imaginar. Ele é um Deus tardio em irar e pronto a perdoar. E no capítulo de João 15, 10. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. O Senhor Jesus era obediente. A palavra de Deus nos diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele assumiu a forma humana, veio à terra à semelhança de servo, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para resgatar almas, ele veio para os doentes, para libertar os cativos e oprimidos de Satanás. O Senhor Jesus obedecia às ordens de Deus. O Senhor Jesus obedecia os mandamentos de Deus. E aqui ele vem falando aos seus discípulos: quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço o mandamento do meu Pai e permaneço no amor dele. Então, tudo tem uma ligação, tudo é perfeito, a palavra de Deus é perfeita. Ela nos confronta, mas para quê? Para que haja libertação. Isso mesmo, Maria. Para que nós tenhamos libertação, para que nós sejamos libertos. E nós só somos libertos através do confronto. Não adianta você querer fugir do confronto, porque o confronto, a sua zona de conforto, ela acaba quando você é confrontado, quando você vê que o que você faz é errado e o que você precisa fazer para ser liberto dos seus pecados. Em 1 de João 2,6, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Quem afirma que permanece no Senhor Jesus deve viver como o Senhor Jesus viveu. O Senhor Jesus era amor, o Senhor Jesus era perdão, o Senhor Jesus era obediência. O cristão deve obedecer os mandamentos não para ser salvo. O cristão deve obedecer os mandamentos porque ele já é salvo. E ele sendo salvo, ele quer agradar o coração do Pai, ele quer agradar o coração do Senhor Jesus para ele não perder a salvação. Não por obrigação, não por medo, não,
mas porque é um prazer nós servirmos esse Deus. É maravilhoso servir este Deus que nos guarda, que cuida de nós, que prepara. Quando nós temos um verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus, a gente se ajoelha, a gente ora, a gente pede uma bênção. No dia seguinte, Deus te mima, Deus vem com essa bênção. Às vezes você pensa, eu queria tanto comer uma coisa. Quando você menos espera, chega uma pessoa com aquilo ali nas mãos, te oferecendo, porque Deus ouviu o seu coração. Nós guardamos os mandamentos como uma forma de amor ao Senhor Jesus, a Deus. Não para que Ele perdoe os nossos pecados, mas porque nós já fomos perdoados. Porque Ele já entregou a sua vida ali naquele madeiro por nós. Então, o ensino sobre a lei é isso. Não aquele que alterar a menor letra, o menor mandamento. Aquele que desobedecer até o menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado o menor no reino dos céus. Será considerado inútil. Ele será avaliado como o ser humano mais inferior e pode ter a certeza que não subirá ao reino de Deus. E aquele que levar a palavra de Deus, que ensinar os outros, mesmo que for só com atos, com exemplos, a fazer o mesmo, esse será grande no reino dos céus. E que nós possamos ter em mente que Deus quer que nós façamos a nossa parte. Ele quer que a nossa palavra seja viva, que nós usemos a nossa boca para abençoar, que nós usemos a nossa mão para ajudar. E se a gente não puder ajudar, que a gente não atrapalhe. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é confrontante, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, chegando ao ponto de dividir juntas ossos e medulas, levando todo o conhecimento cativo ao Senhor Jesus. Então, assim, meus irmãos, que nós possamos ter a nossa fé alicerçada no Senhor Jesus e pedir ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ajuda a perseverar na minha fé, me ajuda a me permanecer firme no seu mandamento. Nós somos fracos, mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós somos fracos, é quando nós entregamos tudo na mão dele que ele vem e age a nosso favor. É quando nós abrimos mão do nosso achismo, da nossa racionalidade, do nosso irracionalismo, daquilo que a gente pensa, entrega nas mãos dele, ele vem em nosso favor. Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo e vamos fazer uma oração para estar encerrando essa live. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus Todo-Poderoso, ensina-nos, Senhor, a permanecer nos seus mandamentos, Pai. Ensina-nos, Senhor, a ensinar os seus mandamentos, Senhor, de acordo com a tua vontade, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, naquele grande dia, Pai, ter uma pedra na nossa coroa da vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, entra no coração dos meus irmãos, Senhor. Fala ao coração de cada um. Amado Espírito Santo de Deus, Tu que és aquele que convence do pecado e do juízo e da justiça, convence-nos de tudo aquilo que nós precisamos abandonar. Convence-nos daquilo que desagrada ao Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor. Um excelente finalzinho de tarde. A live hoje foi rápida, porque daqui a pouco eu tenho um compromisso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.